Imagina um multiverso onde São João Paulo II nunca tenha sido Papa. Suponha que outro cara foi eleito lá no lugar. Como é que seria o mundo hoje? O que a gente estaria fazendo e como que seria a nossa vivência da fé católica? Às vezes nós temos práticas de fé que são muito enraizadas no nosso dia a dia e a gente não sabe de onde surgiram. E muitas delas vieram de João Paulo II. Então eu queria mostrar para vocês como que seria a nossa vida se ele nunca tivesse sido Papa. Mas antes de começar o vídeo, eu queria muito que você se inscrevesse no canal, clicasse no joinha e mandasse esse vídeo para aquele teu amigo que é devoto de São João Paulo II, porque eu tenho certeza que ele vai se apaixonar pelos conteúdos que a gente tem aqui, tá? Então manda lá para ele e bora pro vídeo. João Paulo II foi eleito em outubro de 1978 e ele foi eleito depois de um dos pontificados mais curtos da história da igreja, que foi João Paulo I, que ficou um pouco mais do que 30 dias no pontificado. E por que ele escolheu esse nome especificamente? Ele foi um dos primeiros papas que passou do Concílio Vaticano II. E como o Concílio Vaticano II foi pedido pelo Papa João XXIII e finalizado pelo Papa Paulo VI, João Paulo I, que era o antecessor dele, juntou os dois nomes, dando a entender que continuaria o trabalho desses homens. Basicamente, o intuito de João Paulo I era dar cumprimento às definições do Concílio Vaticano II. Só que ele morre muito rápido. E aí, quando Karol Wojtyła é eleito Papa, ele decide continuar com a mesma ideia. Por conta disso que ele se chama João Paulo II. Inclusive, a imensa maioria dos documentos de São João Paulo II servem para dar a compreensão correta do Concílio Vaticano II. Porque naquela época, muitas pessoas estavam tentando deturpar os documentos do concílio. Então alguns tentavam levar o concílio para outra interpretação, que eles chamavam de espírito do concílio. Esse pessoal mais progressista, mais TL aqui, né, na América Latina, queria dar uma interpretação que não era a interpretação fiel. E por outro lado, o Lefebvre e a galera da Fraternidade Sacerdotal São Pio X estava concordando com os progressistas em dizer que a interpretação deles era a interpretação verdadeira do concílio. Então por isso eles se opunham, e aí criou um outro lado também, que foi o dos que resistiam ao Concílio Vaticano II. Então João Paulo II tinha essa tarefa de fazer com que o concílio fosse de fato entendido da maneira que ele foi escrito. Então uma das formas de você compreender de fato o que o Concílio Vaticano II queria era indo nos textos das cartas de João Paulo II que vieram depois da sua eleição como Papa. Ali você tem bem claro como é que a igreja interpreta o Concílio Vaticano II, e é uma das coisas que pouca gente ignora desse santo incrível da história da igreja. Mas vamos seguir. Então hoje eu quero apontar 7 coisas que vieram com João Paulo II e que não existiriam na igreja se ele não tivesse sido Papa. Vou começar com uma bem óbvia, que é as Jornadas Mundiais da Juventude. É impossível não associar João Paulo II com o maior evento católico da história. Ele criou as jornadas em 1984 e a primeira edição aconteceu em Buenos Aires. Muitas pessoas achavam que ele estava delirando, porque isso não ia dar certo. Qual foi a ideia? Ele teve um ano santo, onde no fim desse ano santo, ele pega a cruz do ano santo e entrega para um centro chamado Centro São Lourenço, lá em Roma, e pede para que o São Lourenço faça a custódia dessa cruz, para que os jovens levem a mensagem do Senhor para todos os cantos da humanidade. E ali, ele institui um evento que aconteceria de tempos em tempos, a Jornada Mundial da Juventude. Uma curiosidade que pouca gente sabe, eu descobri agora, recentemente. O Centro São Lourenço, que tem a custódia da cruz peregrina, ela é comandada pela comunidade Shalom. Você sabia disso? Então a custódia da cruz peregrina da Jornada Mundial da Juventude do planeta Terra de todos os séculos, amém, quem cuida é a comunidade Shalom. Tá na mão dos brasileiros. Olha só que coisa. Eu não saberia contar o número de testemunhos que existem por conta das Jornadas Mundiais da Juventude. A maior missa da história da igreja, por muito tempo, foi a missa de encerramento das Jornadas das Filipinas, com 4,2 milhões de jovens. Depois, o Papa Francisco bateu esse número também nas Filipinas, com uma missa de 6 milhões, só que aí já não era na jornada. E é incrível os testemunhos de conversão e de vocação que surgem nas jornadas. Se você tem uma história com a jornada, manda aqui nos comentários, só para poder endossar esse argumento aqui. O segundo fato, é bem provável que a União Soviética teria durado mais tempo e não teria acabado ali com a queda do Muro de Berlim naquele específico ano, porque João Paulo II acelerou o processo de derrubada dos regimes comunistas em todo o leste europeu. Quando ele se tornou Papa, no ano seguinte ele visitou a Polônia, que era o país de origem dele, ele era polonês. E o que isso tem
tem de tão especial? É porque nessa época a Polônia estava sob um regime comunista. Então foi a primeira vez que um papa visitou um país do bloco comunista na história da humanidade. O que era uma coisa assim totalmente inesperada, né? Porque o comunismo e a igreja nunca deram certo, né? Então ter um papa num país comunista era meio estranho. Então os líderes comunistas não só permitiram que ele fosse, mas por incrível que pareça também permitiram que fosse televisionado esse evento. Então nessa viagem ele celebra uma missa para 1 milhão de pessoas. Nessa missa ele resolve tratar de um tema muito específico na homilia, que é a solidariedade. Mas o que tem de especial nisso daí? É porque o partido que fazia frente ao comunismo polonês se chamava Solidariedade. Então basicamente foi um incentivo para que as pessoas lutassem contra o regime opressor que eles estavam vivendo. Além disso, ele também ficou conhecido por fazer alianças com o Ronald Reagan, que era o presidente dos Estados Unidos na época, e com a Margaret Thatcher, que era a primeira-ministra da Inglaterra, e que também são nomes muito ligados à queda da União Soviética e também do comunismo no leste europeu. E essa queda influencia também a queda do comunismo em vários outros países, como por exemplo a Hungria. Então é como se João Paulo II tivesse iniciado um efeito dominó, livrando enfim a Europa do comunismo. Se você quer entender um pouco mais sobre essa história específica, o Brasil Paralelo fez um documentário biográfico onde ele trata deste assunto em específico, que se chama O Papa que Venceu o Comunismo. Foi o primeiro documentário biográfico da Brasil Paralelo, eles gravaram lá na Polônia e eles trouxeram especialistas internacionais, além de trazer informações inéditas e imagens raríssimas. Vale muito a pena para quem quer entender a ação de João Paulo II na queda do comunismo no leste europeu e como que ele pôde conciliar a fé católica e a política de uma maneira assim como jamais foi vista na história da igreja. Para você assistir é muito simples, tem que ser assinante do streaming da Brasil Paralelo. Se você ainda não for, para os caroneiros eles fizeram um desconto de 30% no plano básico. Então basta clicar no link na descrição para você ter acesso a mais de 100 produções originais e também filmes selecionados a dedo pela curadoria da BP, como por exemplo A Oficina do Diabo, que fez muito sucesso. Então não perde tempo, clica logo aqui embaixo, garanta o seu acesso e vai assistir esse documentário porque é uma aula de história da igreja, independente se você é católico ou não. Vem fazer parte de uma comunidade que de fato acredita na busca da verdade. E no fim desse vídeo vai ter o trailer desse documentário para você ver a qualidade que o pessoal da BP colocou. Ficou fenomenal. O terceiro ponto que a gente não teria, né, sem João Paulo II é a atual devoção à Divina Misericórdia que a gente tem hoje. João Paulo II, ele era muito devoto de Santa Faustina. Inclusive, ele foi responsável pela canonização dela e pela difusão da Festa da Misericórdia e também do Terço da Misericórdia e dos quadros de Jesus misericordioso. Essa devoção nasceu com Santa Faustina, mas foi João Paulo II que fez ela se difundir pelo mundo inteiro. Provavelmente nós teríamos uma devoção à Divina Misericórdia, mas nunca da forma como é hoje, porque foi João Paulo II que botou um gás ali. Conta-se, inclusive, que no processo de canonização muita gente foi contra esse processo e João Paulo II fez frente a isso, até que enfim o processo terminou e Santa Faustina foi canonizada. E hoje a gente pode, às 3 horas da tarde, rezar o nosso Terço da Misericórdia. Número 4, essa aqui me pega forte, saca? Bento XVI muito provavelmente não teria sido Papa. Isso tem um motivo muito específico. Bento XVI, para quem conhece a história de Joseph Ratzinger, sabe que ele não queria trabalhar na Cúria Romana e ele odiava o trabalho que ele fazia lá. Odiava, acho que é muito forte, mas ele não gostava, ele estava lá por obediência. A vida dele era acadêmica, ele gostava de ficar nas universidades, estudando, dando aula e estudando no cantinho da casa dele. A gente fez vários conteúdos aqui já falando sobre isso. Só que João Paulo II conhece ele como secretário de um dos cardeais do Concílio Vaticano II. Ele era secretário do Joseph Cardinal Frings. E aí o que João Paulo II faz? Leva ele pro dicastério da doutrina da fé, ou congregação para a doutrina da fé, ou santo ofício. E ele fica nesse cargo por muitos anos. Naquela época, o cargo ele era renovado infinitas vezes enquanto o Papa quisesse. Foi o Papa Francisco que mudou essa regra para no máximo 5 anos, mas na época de João Paulo II podia ficar quantos anos ele quisesse. Bento XVI começou a cansar do trabalho, porque ele ficou ali 10 anos, 15 anos, e nos anos 90 ele pediu 2 vezes para deixar o cargo e voltar para as universidades. E aí João Paulo II recusou.
falou que não ia permitir que ele saísse do cargo. Quando chegou em 2002, Bento XVI fez 75 anos, e aí por lei ele pode renunciar ao cargo. Então ele mandou a carta de renúncia, já confiando que João Paulo II ia aceitar. E por incrível que pareça, João Paulo II recusou a carta dele, fazendo com que ele permanecesse no cargo, mesmo já tendo completado 75 anos. Passa pouquíssimo tempo, ali 2, 3 anos depois, João Paulo II falece, e quem que é eleito? Bento XVI. Então muito provavelmente Bento XVI não seria nem cardeal, ou então não teria sido prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. E se tivesse, poderia ter conseguido renunciar nesse meio tempo. Então nós não teríamos Bento XVI se não fosse João Paulo II. Obrigado, João Paulo II. Inclusive, para mim, esse é o maior legado que ele deixou para a igreja. Você tá maluco. Você tá doido. No nosso próximo, eu já perdi a conta em qual que a gente tá, mas no nosso próximo, isso aqui eu vou entrar meio em contradição, né? Porque eu acabei de falar que o maior legado foi o Bento XVI. Mas eu vou me justificar. É porque nesse ponto aqui agora, você tem o fato de que sem João Paulo II, nós não teríamos o catecismo da Igreja Católica. Isso aqui é muito forte. Sem João Paulo II, nós não teríamos o amarelinho, porque foi ele que pediu para que fosse escrito um novo catecismo. É claro que ele faz isso atendendo o pedido dos bispos depois de um sínodo, mas foi ele que convoca esse sínodo também. E aí ele pede ali nos anos 80 para que os bispos escrevam um novo catecismo e coloca quem para coordenar os trabalhos? O Joseph Ratzinger. Então olha aí, ó, é esse negócio, né? Em João Paulo II você não tinha Joseph Ratzinger, sem os dois, percebe? Então não tem jeito. O Bento XVI, ele é o maior legado, não tem como. Se você tiver um argumento melhor, não bote nos comentários, isso aqui é completamente afetivo, tá bom? Em 1992, João Paulo II promulga o catecismo com o documento Letamur Magnoper, que significa alegramo-nos grandemente, e ignora o meu latim porque ele é horrível mesmo. Os bispos demoraram 6 anos para escrever ele, e ele se torna o catecismo oficial da igreja, assumindo o lugar do catecismo romano, não o catecismo de São Pio X, tá? Eu já falei que o catecismo de São Pio X é um compêndio do catecismo romano. O catecismo oficial da igreja era o romano e depois virou o amarelinho. Nada contra os outros dois, eles são maravilhosos, são clássicos da teologia católica, mas hoje o amarelinho é o catecismo da igreja. Grava essa no teu coração. Sem João Paulo II, a gente não teria teologia do corpo. Por volta do fim dos anos 70 e durante os anos 80, João Paulo II faz mais de 100 catequeses, aquelas catequeses de quarta-feira que o Papa faz, de forma sequenciada, falando sobre sexualidade e santificação do corpo humano. Então ele vai tratar a sexualidade como dom de Deus, vai falar do matrimônio e do celibato e vai falar de castidade. A teologia do corpo é um dos assuntos da teologia de João Paulo II mais desejado de todas. João Paulo II, ele era filósofo de linha personalista, então ele falava da dignidade do ser humano, né? Então ele falava muito desse ponto de como o homem tem uma dignidade eterna. Por conta disso, ele traz para a sexualidade humana essa dignidade e nasce assim a teologia do corpo, que é, nossa, não tem palavras para descrever. Quem conhece o Christopher West aí, que fala muito sobre o assunto, sabe a importância que a teologia do corpo tem para a história da igreja. Eu tô pensando em fazer um conteúdo sobre isso aqui um dia, então vamos esperar esse momento, mas se você quiser, manda aqui nos comentários para eu saber se tem demanda, porque vai que a gente pode bolar alguma coisa legal aqui. E essa pode pegar você de calça curta para poder encerrar com chave de ouro. Sem João Paulo II, nós não teríamos os mistérios luminosos. Exatamente. Os mistérios luminosos surgiram em 2002, no documento Rosarium Virginis Mariae. E por que ele surgiu? João Paulo II percebeu que existia um buraco nos mistérios do terço. Você tinha mistérios que contemplavam ali a infância de Jesus e depois já pulava para a paixão dele, mas não tinha nenhuma coroa de mistérios que contemplava a vida pública de Jesus. E esse é o nome correto, coroa. Os mistérios são os mistérios que a gente conta aqui, ó, primeiro mistério, segundo mistério, terceiro mistério, quarto mistério, entendeu? Agora, quando nós falamos dos luminosos, tô falando da coroa luminosa. Então você tem coroa dolorosa, coroa luminosa, coroa gozosa, entendeu a lógica da coisa aqui? Então a coroa luminosa só passou a existir em 2002 com João Paulo II. E detalhe, o rosário continua sendo somente 3/3, só que aí o fiel pode escolher quais coroas ele quer contemplar na hora de rezar o rosário. Mas ninguém está proibido de rezar os 4, como faz o Frei Gil
Wilson, por exemplo, nas quaresmas de São Miguel ou então nos rosários da madrugada. O jeito certo de rezar o terço é somente com 3, mas se você quiser rezar os 4, não tem nada de errado, pode rezar tranquilamente, inclusive é até louvável, né? Rezar nunca é demais. Quais outros pontos não existiriam se não fosse João Paulo II? Manda pra gente aqui nos comentários que eu queria saber. E olha, vai lá garantir o teu acesso na Brasil Paralelo e assistir o Papa que Venceu o Comunismo, se você gosta tanto de João Paulo II. É o primeiro link que tá na descrição, com 30% de desconto no plano básico. Gente, fica mais barato do que a pipoca que você vai estourar pra assistir o documentário. Vale muito a pena. Então, mesmo que você esteja achando que vai ser impossível, clica lá que você vai ver que com R$13,30 você consegue assinar e ter acesso a mais de 100 obras. Eu, se você não perdia por nada. Então não esquece de se inscrever no canal, mandar o teu joinha e fiquem agora com o trailer de O Papa que Venceu o Comunismo. Um beijo no coração de vocês e tchau! Suddenly you have a pope who is not Italian and goodness me, he's actually from Poland? One of us? What will happen, you know? Humanists have always understood that Catholicism is a mortal enemy of the Bolshevik project. I mean, that has been understood from the beginning of the 20th century, and Lenin himself. Naród komunizm pozbawiał ludzi wolności. Many were tortured, many were imprisoned, including women religious. Habemus Papam! John Paul II had become the leader of a spiritual resistance movement, a human rights movement, a movement in which people motivated by conscience were demanding their freedom. Im więcej będzie zdolnych do podejmowania tego ryzyka, ludzi młodych, tym silniejszy będzie Chrystus. Nikt nie przewidywał, że coś może się wydarzyć. Oczywiście on go trafił na śmierć. I mówię natychmiast do szpitala. If there was no pope, there would be no solidarity. And if there was no solidarity, there would have been no Mikhail Gorbachev, the premier of the Soviet Union. And of course, if there was no Mikhail Gorbachev, there would be no end of communism. Do not be afraid. This was always what he said, wherever he went. He said it because it is the permanent teaching of the gospel. Jesus himself repeatedly said it. Do not be afraid. Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen. Olá, meu nome é Victor e talvez você já tenha me visto apresentando o programa Insight BP aqui na Brasil Paralelo. Mas hoje eu não vim aqui para falar de mais um episódio ou de um tema especial desse programa. Eu estou aqui para falar de um dos maiores líderes do século XX, o Papa João Paulo II. Vivemos em tempo em que muita gente tem medo de dizer o que pensa, medo de falar de Deus, medo de formar uma família. Tem gente que tem até medo de ter esperança. Mas João Paulo II nasceu num tempo ainda pior. Viu sua pátria ser esmagada por ideologias que tentavam apagar Deus da história. Rezava escondido, estudava em segredo e mesmo assim disse ao mundo: não tenhais medo. Esse homem não enfrentou exércitos com armas, ele enfrentou com a fé. E com a fé, ele derrubou um império. Libertou milhões, inspirou uma geração inteira.
por isso que essa história precisa ser contada. Não só pelo passado, mas pelo futuro, porque essa luta, a que ele enfrentou, continua viva. E hoje ele precisa de novos corajosos. Por isso, criamos nosso primeiro documentário biográfico, O Papa que Venceu o Comunismo, uma produção exclusiva para membros BP. E com apenas R$10 mensais, você libera o seu acesso a essa e mais de 100 produções originais BP. A Brasil Paralelo é uma mídia independente, que não aceita um único centavo de dinheiro público e depende do apoio de pessoas como você para seguir produzindo novos documentários, filmes e séries. Não ache que esse vídeo não é para você. Você é fundamental para a nossa missão de resgatar a cultura no Brasil. Toque no botão desse vídeo agora mesmo e libere seu acesso a todas as produções exclusivas para assinantes da Brasil Paralelo por apenas R$10 mensais. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve.